Segunda Timóteo, diga graças a Deus. Segunda Timóteo, capítulo 3. Pronto? Já encontraram? Então olha para mim aqui, presta atenção. Por que que você está na igreja de Cristo? Você tem que se fazer essa pergunta. A pessoa, quando ela chega na igreja, ela tem que estar na igreja, e se ela for igreja, ela não precisa de correr atrás de uma bênção, atrás de outra. Por quê? Porque se ela se converte, ela se torna uma bênção. Isso me deixa nervoso, isso me deixa irritado, ver as pessoas dentro da igreja, em busca somente de uma bênção, que nem mendigo. Pelo amor de Deus, me dê uma cura, me dê um dinheiro, me dê um milagre, me dê uma vitória. Nós não somos mendigos para mendigar uma bênção, uma cura, um milagre ou uma vitória. Nós somos filhos, então nós temos direito à herança, nós temos direito a viver uma vida próspera, a viver uma vida com saúde, a viver uma vida abençoada, mas só toma posse desses direitos quem é filho. Quem não é filho não tem direito nenhum. E as pessoas dizem: mas eu sou filha de Deus, mas está fumando. Eu sou filho de Deus, mas está adulterando com homem casado. Eu sou filho de Deus, mas está no pecado. Você não é filho de Deus coisa nenhuma. Porque para ser filho de Deus tem que virar página. Fala, virar página. Para ser filho de Deus tem que ter vergonha na cara. Para ser filho de Deus tem que mudar de comportamento, mudar de atitude. Para ser filho de Deus tem que ser uma mulher sábia, tem que ser uma mulher virtuosa, não uma mulher chamativa, não uma mulher mundana. Mulher de Deus, ela é uma mulher que os seus olhos encantam, o seu jeito de falar encanta. Ela não precisa ter decote, ela não precisa ter microsaia, ela não precisa mostrar os adornos do corpo dela, porque a mulher de Deus, os brilhos dos olhos dela conquista, cativa. Filha de Deus tem decência, filha de Deus tem pudor, tem respeito por si própria. Mulher mundana não, mulher mundana, quanto mais mostra, mais ela quer mostrar, é mundana, por isso que não é feliz na vida sentimental. Só atrai abutre. O abutre, o urubu, ele fica em cima da carniça. Mulher que se mostra demais, infelizmente, ela é vista pelos homens como carniça. Só aparece urubu para ela. Então, em nome de Jesus, seja filha de Deus. Homem de Deus não fica em bar, não vive em bar. Homem de Deus não vive na prostituição. Homem de Deus não tem que ir para a balada para se sentir bem ou para se sentir feliz. O homem de Deus, ele é abençoado, ele conquista. Deus abre portas, Deus quebra barreiras, Deus tira todo o mal do caminho do homem de Deus. Por quê? Porque ele se converteu, ele largou o mundo, ele largou o pecado. Então não tem como ter os dois, ser filho de Deus e ser filho do diabo. Você tem que escolher. Capítulo 3, já acharam aí? Do 2 Timóteo, capítulo 3, diga graças a Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o que, pessoal? Lê alto. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Então Deus, ele qualifica que os homens, como as mulheres, nos últimos dias, serão pessoazinhas tão insignificantes, avarentas, ingratas, blasfemadores, desobedientes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. É aquela pessoa que diz: ah, mas eu sou fraca, ah, eu sou humana, eu sou humano, eu sou fraco. Não tem domínio de si,
Quando se vê, já está bebendo. Quando se vê, já está prostituindo. Quando se vê, já está no motel com estranho. Quando se vê, já está mentindo no trabalho para se dar bem. Quando se vê, já tá fazendo coisa errada, saindo com homem casado, com mulher casada. Nós temos que ser completamente o oposto do mundo. Senão ficamos no mundo. Senão ficamos no mundo. Se queremos ser como o mundo, ficamos no mundo. Mas se queremos ser como Jesus, não podemos ser como esse povo, sem domínio de si, cruéis, inimigos do quê? Inimigos do quê? Olha para mim aqui, inimigos do bem, porque o bem é aquele que prega a verdade, o bem é aquele que ensina o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira escritura, a verdadeira palavra. Você pode falar o que você quiser, você pode dizer o que você quiser, até você que está me assistindo agora, você pode falar o que você quiser, mas o que você aprende aqui, você não aprendeu há 10 anos na católica, 20 anos na igreja evangélica, você não aprendeu há 30 anos lá, sei lá onde, no espiritismo, porque aqui nós abrimos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, lemos, ensinamos e mostramos. Não abre os olhos quem não quer, continua cego quem gosta da cegueira. Mas nós que pregamos a verdade, que vivemos a Bíblia, nós temos inimigos. Nós temos inimigos, porque a pessoa se torna inimiga do bem. E ainda dizem que nós julgamos. Ai, porque vocês julgam todo mundo, porque o pastor, coitado do pastor, o pastor ele não pode pôr a placa da igreja dele com a foto dele, que você, bispo, fala mal dele. Ai, porque, olha, o pastor, coitado do pastor, ele não pode colocar uma foto dele na Bíblia, que o senhor fala mal dele. Ai, coitadinho do pastor, tão inocente. Nós somos o mal, nós somos o ruim. Eles que querem levar o povo à idolatria, são do bem. Nós que pregamos a verdade, somos o quê? Do mal. Nós somos do mal, mas nos últimos dias existiriam mais inimigos do bem, do que inimigos do mal. Mais são os que se associam com essa podridão do mundo aí fora do que aqueles que se associam com o reino de Deus. Tanto que você que estava no mundo, você que estava bebendo, fumando, prostituindo, fazendo sexo com o namorado, você que estava com a vida toda errada, e você se converteu aqui, você se entregou para Jesus aqui, as pessoas começam a te combater. Nossa, como você mudou, fulana, você ficou chata, você ficou careta. Ai, meu Deus, você não era assim não, você não era assim não. As pessoas começam a te combater, começam a te criticar, porque você deixou a lama deles. Você deixou o erro que eles habitavam. E eles vão começar a te criticar, a falar de você. Porque o mundo que nós vivemos, diga o mundo que nós vivemos, jaz do maligno. Então nós temos que lutar com todas as nossas forças para nós sermos santos, para nós entrarmos no céu. Ah, mas não existe santo. É claro que existe santo. Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Você pode errar, você pode não ser perfeito, mas você tem que se santificar todo dia. Você tem que estar de joelho todo dia, você tem que orar todo dia, você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que vir para a igreja o máximo de dias possíveis. Senão você acaba se tornando um mundano, uma mundana. Um evangélico meia boca. Olha o que diz aí. Inimigos do bem, versículo 4. Como que os homens serão? Leia vocês bem alto. Lê com voz de pregador, para ler alto. Vamos lá. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha aí, ó. Mais amigos de quem? Mais amigos de quem? Por que as pessoas não querem se converter? Por que tem pessoas que vêm a viver em Cristo? Umas ficam, mas muitas não ficam. Por que não fica? Por quê? Porque chega aqui, nós combatemos os prazeres mundanos. Nós pregamos contra o pecado, contra a sujeira, contra o erro. E as pessoas, elas são amigas dos prazeres. Elas gostam dos prazeres, elas gostam do mundo. Aí chega aqui, tá vendo que tem que fazer o quê, pessoal? Uma escolha. Ou a porta estreita, ou fica na porta o quê?
Na porta larga, vai para essas igrejas sem sal que tem aí. A maioria dessas igrejas grandes, dessas igrejas que detêm poder político, dessas igrejas que detêm o poder da mídia, a maioria delas é tudo sem sal, prega tudo que o povo gosta de ouvir, não prega contra o pecado, não prega contra o erro da pessoa, vive misturado na sujeira, na lama, já começando pelos seus líderes. Tá aí, ó, Operação Lava Jato. Qual é o nome da operação, pessoal? Qual o nome da operação, pessoal? Lava Jato. Está lá, igreja envolvida com essa podridão. Por isso que não misturamos, por isso que eu não coloco em cima do altar. Porque aquele que quer ser santo, seja santo, não se mistura com a corja. Mas nós somos o mal, nós temos boca grande, nós falamos demais. Nós julgamos muito as pessoas. Eu não julgo a ninguém, mas o Espírito que habita em mim, ele julga. O Espírito que habita em mim tem liberdade para julgar qualquer um, porque se chama o Espírito do Senhor que habita na minha vida. Sujeira, podridão que fede. E esses homens, que se dizem evangélicos, crentes, olha o que diz o versículo 5, leia alto. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar o quê? Mulherinhas. Olha como Jesus diz, mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias o quê? Paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele está se referindo às pessoas, essas mulherinhas são pessoas que têm o conhecimento da verdade, que estão dentro da igreja, mas não se converte. É mulherzinha e homenzinho, que não se convertem. Tem todo o conhecimento bíblico, tem a Bíblia dentro de casa, mas não tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, porque vive no meio da lama, vive no meio da sujeira. Não querem se converter. Igreja é o quê? Igreja é o quê? Igreja é um local onde nós podemos clamar um Deus vivo e poderoso, onde nós podemos nos aproximar de Deus com o coração arrependido e buscarmos a santificação. Olha o que diz aqui, pois estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Estou lendo a Bíblia, viu? Estou lendo a Bíblia. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres, esse James e Jambres é dois perturbados que tinha na igreja, que tinha na congregação. Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também estes resistem o quê? A verdade. De vez em quando aparecem uns Jane, né? De vez em quando aparece Janes e Jambres aqui na igreja, aqui, querendo resistir à verdade, querendo nos colocar como homens maus. Nós julgamos, porque nós falamos mal, nós pregamos a verdade. Se estão no erro, o problema é deles que estão no erro. Cada um de nós temos que ter a nossa consciência o quê? Limpa. E eu tenho a minha consciência limpa. Mas no mundo que nós vivemos, nos dias de hoje, os homens são inimigos do bem. E resistem a Moisés, resistem à autoridade de Deus. Olha o que diz aí. De modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente. São homens de todo o quê? O errado é o que para eles? É certo. O pastor pode adulterar, o pastor pode ir para boate, o pastor pode se prostituir, o pastor pode fazer uma porcaria, uma salada toda na igreja, mas a pessoa é membro daquele pastor, ela fala, é problema dele com Deus. Ele que vai dar conta a Deus. Ué, mas você vai continuar na igreja dele? Porque ele não vai sair, ele vai continuar lá. Você vai continuar lá? Ah, é, porque eu creio que o Espírito Santo ainda pode usar ele. Minha amiga, como é que o Espírito Santo pode usar um vaso corrompido, um vaso sujo, um vaso podre? Você não quer sair da igreja dele porque você é igual a ele. Você é como diz, é mulherzinha,
É homenzinho, pecador, sujo, que não quer se arrepender. Lama gosta de lama. Sujo gosta do mal lavado. Se você tem um filho, uma criança, você tem um filho, você tem uma criança. E o professor, é pedófilo. Abusa do teu filho, abusa da tua criança. E a escola fica protegendo ele, fica protegendo o professor, fica coitando ele. Mas criança já denunciou ele. Ah, mas não tem prova, bispo. Mas, peraí, criança é criança. Onde a fumaça, o quê? Pô, você vai deixar teu filho lá? Só se você é louco, é louca da cabeça. Bom, já que não tiram ele, eu tiro o meu filho da escola. Por quê? Porque eu vou preservar a vida do meu filho. Igreja que tem escândalo com política e você continua nela. Igreja que tem escândalo com os pastores. Errar todo mundo erra, bispo, erra. Mas eu não tenho direito de errar. Eu não posso errar, porque eu tenho que prestar conta das almas. Ser pastor é um cargo de confiança. Quem está entendendo? Levanta a mão. É como um médico. O médico não pode errar, é um cargo de confiança. Não pode. Os outros podem errar, mas nós não podemos. Nós temos que se manter fiel. Versículo 9: eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu àqueles. Capítulo 4, isso aqui é para mim agora. Isso aqui que eu vou ler é para mim e é para os pastores que estão me ouvindo, que estão no caminho da verdade, porque há muitos homens de Deus, há muitas mulheres de Deus que pregam a verdade, que ensinam a verdade. Isso aqui é para aqueles que frequentam a igreja e que estão no caminho certo, no caminho santo, longe da patifaria. Capítulo 4: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e o quê? Opa, Jesus julga ou não julga? Jesus julga ou não julga? Mas a defesa desses corruptos, a defesa desses mornos dentro da igreja, é que não podemos julgar o caramba. Jesus que habita na minha vida, ele julga, tanto quem está vivo quanto quem está morto. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Olha aí, ó. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele diz: prega a palavra. O que Jesus manda nós fazermos? Pregar a palavra. Insta, ele manda a gente insistir com a palavra, sim ou não? Insta, quer seja oportuno, quer não. Opa, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que ficar na palavra, quer seja oportuno para mim ou não. Às vezes não é oportuno para mim pregar algumas mensagens. Por quê? Porque se eu pregar aquelas mensagens, vai ter baixa na igreja. Vai ter pessoas que vão sair da igreja. Não é oportuno para mim pregar tal palavra, porque a irmã está no erro, o irmão está no erro, e se eu for pregar aquela palavra, eu vou perder aquela família, eles vão sair da igreja. Não é oportuno pregar. Entrou aqui, vai ouvir a verdade. Ninguém mandou entrar, entrou, vai ter que se converter. Ou se converte, ou rua. Ou se converte, ou cai fora. Na arca de Noé entrou quantos? 5, 6. Se eu conseguir salvar mais de 6 aqui, eu estou feliz. Porque eu não estou aqui para agradar. É oportuno ou não, eu vou pregar a palavra, que se você se arrepender, você pode ser salvo. Mas eu não vou ser mais um pastorzinho meia boca na tua vida. Eu vou ser um profeta de Deus, para te orientar, para te ajudar, para pôr juízo na tua cabeça. Se você quiser, se não quiser, o problema é teu. O problema é teu se você não quiser. Mas o que o meu Jesus manda eu fazer é isso: prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Que mais ele diz aí? Que mais? Que mais? Eu não estou... Lê alto aí, o que está escrito aí? Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Doutrina é ensinamento. É para corrigir, é para exortar, com toda longanimidade. Dura o tempo que tiver que durar. É para exortar, é para corrigir, para ver se esse povo vai ser salvo. Para parar de brincar de evangélico, para parar de brincar de igreja. Não é normal o que está acontecendo.
Não aceito o nome de Jesus ir para a lama por causa de política. Está errado, a igreja não tem que se misturar com isso. Devemos orar pelas autoridades, não nos corrompermos com elas. Está errado idolatria. Desde que eu me entendo por gente, desde os meus 15 anos, quando eu cheguei na igreja, eu ouvia os pastores pregando contra a idolatria da igreja católica, porque santo é pecado, porque imagem é errado. Olha lá, imagem, idolatria. Sempre meteram o pau na igreja católica por causa das imagens. Os católicos se defendem dizendo, mas são nossos intercessores, nós não adoramos eles, mas eles intercedem por nós, eu não sei o que, não sei o que. A Bíblia diz que só há um mediador, que é Jesus Cristo, mas nenhum outro, está escrito na Bíblia, meu filho. Não tem intercessor não, é só Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, não tem como ir através do Pai se não for através do Filho, não tem outro intercessor não. Aí hoje a igreja, por causa dos últimos dias, que o amor de muitos o quê? Se esfriaria. Hoje a igreja evangélica está mais idólatra do que a católica. A católica ainda põe a imagem do santo que morreu. E os evangélicos que pegam o pastor vivo e idolatra ele? Tem igreja que você passa na frente, tem até aqueles bonecos infláveis. Já viu aquele João Bobo? Que você bate assim, ele balança? Tem igreja que tem boneco inflável com a foto do líder da igreja com a Bíblia. Na lona da igreja, na placa da igreja, na Bíblia da igreja, na Bíblia Sagrada. Meu Deus! Ah, mas isso é normal, bispo, o senhor está vindo com os maus olhos. Isso é idolatria, rapaz. É idolatria. Não devemos ter imagem nem de quem está em cima, nem de quem está embaixo. Não é normal, mas ninguém prega contra, mas ninguém ensina contra. Mas por que não querem pregar? Está escrito. É abominação diante de Deus. Não é normal. Não é normal que os integrantes do altar, que o que toca o teclado, o que toca a bateria, o que toca o baixo, o piano, não é normal eles se prostituírem, eles ser mundanos e tocar para Deus, não é normal. Hoje em dia você vê que tem igreja que paga para os músicos, não se importa se ele é convertido ou não. Ó, você vai receber lá um salário, vai lá e toca na igreja. Mas o cara adultera, o cara fornica, o cara usa droga e está tocando dentro da igreja. Porque ele é um bom profissional, que se lasca, eu fico sem ninguém no altar. Mas para subir aqui tem que ser santo como o meu Jesus é santo. Não pode viver em sujeira. Tem igreja que tem estúdio de tatuagem. Para os irmãos que querem fazer tatuagem. Tem igreja que tem estúdio de tatuagem. Porque nós somos jovens de Cristo. Não tem pecado, a Bíblia condena que o homem venha marcar o seu corpo. E eles promovem isso, meu Deus! Mas nós estamos vivendo os últimos dias onde os homens são amantes de si mesmos. Versículo 3. Capítulo 4 de Timóteo, versículo 3. Mas aí é que está, olha para mim, as pessoas não vêm na igreja para ouvir isso. As pessoas não vêm na igreja para ouvir essas pregações, elas vêm na igreja porque elas querem ouvir que elas vão prosperar, que elas vão casar, que elas vão arrumar namorado, que elas vão ser curadas. As pessoas não vêm na igreja para ouvir a verdade. Por isso que se choca conosco. Se choca. Onde eu vim parar? Eu nunca vim numa igreja assim. Bom, quando você morrer, você não vai poder dizer para Jesus, nunca ninguém me pregou a verdade. Você não vai poder dizer, pisou aqui dentro, ouviu a Rádio Mais Aliança, nos acompanha na internet, não quis se converter porque não quis. Jesus vai dizer, mas eu te coloquei numa igreja, eu coloquei você para ouvir um pastor que tinha coragem de pregar a verdade, você não quis se converter. A luz brilhou para você, você que rejeitou ela. Porque aqui nós pregamos a Bíblia. E eu estou lendo o livro de 2 Timóteo capítulo 4 agora. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A doutrina é o ensino, o ensinamento do quê? Da minha opinião? É o ensinamento do quê? Da Bíblia, pô, da Bíblia. As pessoas, elas não suportam a sã doutrina. Elas desligam o rádio, elas quebram o computador para não ouvir. Elas se levantam no meio do culto e saem. Vira e mexe aqui na hora da pregação, tem gente que se levanta no meio do culto e vai embora, porque não suporta ouvir tantas verdades em uma só reunião.
não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundos as suas próprias o quê? Aí, ó, eles vão para essas igrejas mundanas aí, porque eles cobiçam isso. Eles se cercam de mestres segundo as suas próprias o quê? Cobiças. Eles cobiçam o mundo, eles cobiçam as coisas do mundo. Por isso que eles se cercam desses mestres. Aí quando chega aqui e tem um humilde servo de Deus que está ensinando a Bíblia, não, mas esse homem aponta o dedo para os outros, mas esse homem fica julgando, esse homem se torna os nossos inimigos, e nós que somos do bem, nos tornamos do mal, porque eles querem que nós aceitamos o quê? O pecado deles, o erro deles. Eles querem que nós aceitamos a sujeira deles. Todos nós somos o quê? Irmãos. Não é? Não, nós somos irmãos. Irmãos do caramba que eu sou teu irmão, rapaz. Tu vive na sujeira, no pecado da idolatria. Você está dizendo que você é meu irmão? Você é irmão do Satanás. Ah, mas eu estou na igreja. Mas igreja? Que igreja? A igreja tem que voltar a ser a igreja. Eu me recuso a chamar de evangélico desse povo aí, igual esse povo. Ah, mas o que você é então? Eu sou cristão, eu sigo a cruz de Cristo. Quer caminhar comigo? Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Não quer tchau. Não vou ficar com rótulo de evangélico, de irmãozinho de igreja, se eu vivo no pecado, se eu vivo no erro. Tem pessoas aqui que passou nessas igrejas 10 anos, 15 anos, 20 anos, veio casar aqui. Veio casar aqui, porque ela nunca ouviu uma palavra que tinha que se consertar, que tinha que se casar. Veio casar aqui na Viver em Cristo. De tanto ouvir, sai do pecado, sai do erro, isso está errado. Ou é mentira que eu estou falando? Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira onde? A pessoa, ela se sente o quê, pessoal? Coceira, mal, não quer ouvir. Olha, já teve pessoas que falaram assim para mim: bispo, o senhor é um homem de Deus, a sua igreja é de Deus, mas eu não consigo ficar nela. Por quê, irmã? Não, porque eu fumo, porque eu não me casei, eu estou amigado já há 10 anos, e eu sei que se eu for lá, eu estando lá, eu vou ter que ouvir a verdade dói, né, bispo? Eu falei: eu não vou deixar de pregar a verdade por causa da sua sujeira. Por que você não abandona o pecado e não se conserta? Ah, não é fácil, é difícil seguir o caminho de Jesus, é difícil seguir o caminho de Jesus numa igreja porta estreita. Agora, seguir o caminho de Jesus numa igreja que os seus mestres é tudo perturbado, é tudo mundano, ó, faz assim com a mãozinha, ó, é fácil, porque não prega a sã doutrina, não prega a verdade, não ensina o povo. Mas eu estou sabendo que eu já estou nos últimos dias, Jesus está voltando. Para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, em um dia 1000 anos. Há mais de 2000 anos atrás ele disse que o juízo final estaria perto. Está mais perto então, já passou 2000 anos? A qualquer momento pode acontecer. Jesus voltar entre as nuvens, levar os convertidos e os perturbados ficar. Ou a qualquer momento eu posso pegar meu carro, sair no meio de uma avenida, vir um louco, me cacetar e eu morrer. Ou você também, a qualquer momento. Para morrer basta estar vivo. Mas eu sei que eu tenho que guardar a minha salvação. Por isso que eu estou nessa reunião. Eu tenho que guardar a minha salvação. Eu tenho que me converter. Eu tenho que abandonar o meu eu, o meu ego. Eu tenho que parar de tratar os meus filhos, ou você parar de tratar os seus filhos como se eles fossem adolescentes comuns. Se você conhece a verdade, seus filhos não podem ser adolescentes comuns. Você tem que pregar a verdade para os seus filhos. Você tem que ensinar o caminho para eles do que é certo, do que é errado. Não apoiar a safadeza deles. Menina de 15 anos, 16 anos, de 13 anos, namorando com homem mundano, com mulher mundana. Ah, mas é o caramba. Está errado, vão para a igreja comigo. Eu não concordo com esse seu jeito, você vai ter que mudar, você vai ter que se converter. Enquanto estiver na minha casa, vai ter que ouvir a palavra de Deus. Vai ter que abandonar esse erro que você está vivendo. Mas não, tudo passa a mão na cabeça dos filhos. Daqui a pouco estoura a bomba. Porque você fica passando a mão. Porque você não é convertida. Porque se você fosse convertida, você ia ser a primeira a falar a verdade para o teu filho e para a tua filha. Você ia ser o primeiro.
Ai, mas o bispo tem que ter paciência com os adolescentes, com os jovens, porque é uma idade difícil caramba. Eu conheci um discípulo chamado Estevão. Eu conheci porque eu tive intimidade com a vida dele através da Bíblia. Estevão era um jovem, era um adolescente que morreu apedrejado por não negar Jesus. Aí você vem dizer que é difícil ser adolescente. Imagina na época do Estevão. Por não negar Jesus, ele foi apedrejado. Quem quer Deus quer, quem não quer, não quer. Já está acontecendo a separação do joio e do trigo. Quem quer Jesus e quem não quer Jesus. E cada dia vai ficar mais difícil aqui. Cada dia aqui vai ficar mais difícil para você ser membro aqui. Cada dia, porque cada dia mais o Espírito Santo vai encher a minha boca para pregar contra essa corrupção dos últimos dias. Ele vai encher minha boca para pregar contra essa prostituição de igreja, com essa desgraceira de mundo. E se você não quer Jesus, você não vai ficar aqui não, porque eu vou pregar a verdade. Você gostando ou não gostando? Você gostando ou não gostando? A pessoa, ela fica contrariada, dá coceira onde, pessoal? Nos ouvidos, ela, ai, não vou ficar lá não, por quê? Porque tu tá com o pé na igreja e um pé onde? No mundo, fala pro irmão do lado, deixa de ser piriguete, deixa de ser piriguito, deixa de ser mundano, rapaz, vai se converter. Amém, pessoal? Nós temos que ser diferentes do mundo, nós temos que ser diferentes de tudo dessa corja aí, nós temos que viver em Cristo realmente, nós temos que ter uma vida para Deus. Quer trabalhar, vai trabalhar, mas até no seu trabalho tem os seus pensamentos em Cristo. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus para você se relacionar, que venha te respeitar, que venha respeitar o Senhor Jesus e que vocês possam se casar e serem felizes. Abandone o pecado enquanto há tempo, porque se você morrer no erro, você vai ser destruído. Toda alma que pecar, essa perecerá, está escrito na Bíblia. Não tem purgatório não, falam, tem purgatório não, meu irmão. Tem purgatório não. Ah, eu vou para o purgatório para ficar lá me redimindo, para mim poder ir para o céu. Ou é céu ou é inferno direto. Não tem purgatório na Bíblia. Versículo 4, leia alto, leia alto. Fábula é historinha para boi dormir. Não querem ouvir a verdade, querem ficar em fábulas. Amor, todo mundo assim, amor. I love you, amor, I love you. Não tem música assim? I love you, somos paz e amor. Não me julgue não, irmão. Eu gosto de fumar uns 2. Eu gosto de ciscar no galinheiro. Eu gosto de pecar. Não me julgue não, irmão. Me receba, irmão. Mas você vai se converter? Não. Mas eu quero estar no meio dos irmãos. Meu dízimo é alto, bispo. Eu dou 5.000 de dízimo, 20.000 de dízimo. Mas eu tenho amante. Me aceita como eu sou. Se converta ou desapareça. Porque Jesus está voltando. Aí ele fala para nós: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta o quê? As aflições. Estou suportando, Jesus. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Eu tenho feito isso. Eu tenho evangelizado através da rádio, através da igreja. Eu tenho feito o meu trabalho. Eu tenho pregado a verdade. Agora, quem quer os falsos mestres, coma com eles, morra com eles. Amém? No nome de quem? Aquele que quer Cristo tem que negar sua vida no mundo, tem que negar o pecado, tem que negar os vícios, tem que negar o eu. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro. Não podemos ser igreja fantasia. Temos que ser uma igreja verdadeira. Se nós tivermos um encontro real com Deus, Deus vai fazer com que nós venhamos ter um encontro com uma vida bem-sucedida, uma vida com saúde, uma vida de milagres. Diga graças a Deus.
Mas a pessoa não quer se converter, não quer mudar. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Ai, que fraco. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou o quê? Que fraco o quê? Tu é sem vergonha. Essa de fraco não. Vou vencer o vício, vou vencer a amante, vou vencer o pecado, vou vencer o erro. Eu vou vencer porque o sangue de Jesus está na minha vida, ele tem poder. Sangue de Jesus tem poder. 1 Pedro capítulo 1. Palavras que você não costuma ouvir nas igrejas. Capítulo 1, versículo 13. Já acharam aí? Qual é o título? Leia o título. Tem que ter o que na vida? Santidade. Então eu não estou pregando ilusão, eu não estou pregando utopia. Então tem que ter santidade. Então o que nós pregamos é alguma coisa demais? Tem que ter o que na vida? Santidade. Eu quero namorar quem eu quiser. Vai namorar com Satanás, meu filho. Quem está te impedindo de namorar com quem você quiser? Mas se você quiser entrar no céu, você tem que abandonar a tua vida no mundo. Você tem que abandonar as coisas erradas do mundo. Meu Deus do céu. Olha aí, ó, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da o quê? Como filhos do quê? Você veja que Jesus exige que as pessoas que o ouvem sejam filhos do quê? Da obediência. Aí quer estar aqui desobedecendo, faz assim, ó, nananina não. Aqui tem Pai, aqui tem Jesus Cristo, você tem que obedecer. Tem que obedecer. Filhos da desobediência nem Deus quer, nem eu quero. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. Nós não devemos nos moldar às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Ele está dizendo, vocês não podem voltar a viver a vida que vocês viviam antes. Vocês não têm que se moldar à vida do passado, aos erros do passado. Você tem que agora deixar que o oleiro venha moldar você como um vaso segundo a vontade dele. O que passou, passou, meu irmão. O seu comportamento do passado tem que acabar. Tem que acabar. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento santos, porque está escrito, sede santos como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá quem. Pode haver sexo antes do casamento? Pode haver sexo fora do casamento? Vícios, prostituições, porcariada nas internets. Você tem que ser santo como ele é santo. Você tem que confiar que ele vai trazer a bênção para a sua vida. Mas a vida que eu vivo é muito difícil, porque você não quer se converter. Porque se você se converter, Deus vai trazer na hora dele, no tempo dele, aquilo que você tanto precisa. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, o Pai faz o quê? Julga segundo as obras cada um. Portai-vos com temor durante o tempo na vossa peregrinação, que é o tempo na terra. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa estadia aqui na terra, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha só, ele pagou com sangue para mim hoje ter o quê? Temor. Ele pagou com sangue para mim hoje poder chamar Deus de Pai. Ele pagou com sangue para mim hoje me converter. E como que eu posso ficar dentro de uma igreja dizendo que eu sou de Deus, que eu sou evangélico, que eu sou de Jesus, e no mundo
no mundo, sem caráter, sem temor, sem santidade. Então tem que haver uma mudança, uma explosão de mudança dentro daquele que quer se converter. Ele tem que mudar o jeito de ver, o jeito de ouvir, o jeito de vestir. É isso mesmo. Ele tem que mudar o seu comportamento, ele tem que mudar suas atitudes. Ele tem que abrir a mente dele para a mente de Cristo. Ele tem que rejeitar as coisas do mundo. Se essa pessoa que diz que supostamente me ama, gosta de mim, ele não quer Jesus. Ele não quer Jesus, ele não quer ir para a igreja, ele não quer largar os vícios, ele não quer largar o erro. Ele diz que gosta de mim, mas ele não muda de comportamento, ele não muda de atitude. Então tchau para você, meu amigo. Se não quer amar o meu Deus, não serve para me amar. Mas só convertido faz isso. Quem não é convertido fica segurando banho-maria. Eu estou tentando. Você está tentando o quê? Convencer uma pessoa? Quem convence o próximo é o Espírito Santo, não é você não. Se essa pessoa, de tanta evangelização que você já fez na vida dele ou na vida dela, essa pessoa não quer Jesus, não quer se converter, então significa que essa pessoa ela não quer, ela tomou a decisão dela, vai viver sua vida. Mas não querem ouvir a voz de Deus, querem continuar no erro. Vão perder a salvação. Tem que se arrepender. Amém? Diga graças a Deus. Meu Deus do céu, as pessoas elas querem viver a vida delas sem santidade, sem temor. O que nós plantarmos, nós vamos o quê? Colher. Para encerrar, Lucas, capítulo 16, versículo 19. Já acharam aí? Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava o quê? Esplendidamente. Esse homem aqui, ele vivia uma vida regalada, uma vida, ele se vestia do jeito que ele queria, ele comia o que ele queria, ele fazia o que ele queria. Devia aprontar todas esse homem aqui. E havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa de quem? E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Olha para mim, presta atenção. Essa história tem um fundamento espiritual. Tem gente que lê a Bíblia e não entende nada da Bíblia. Mas aqui Jesus está fazendo uma alegoria entre a vida de uma pessoa convertida e entre a vida de uma pessoa convencida. O rico é o convencido. Ele vivia a vida sem temor, sem santidade, sem respeito. Ele vivia a vida dele sem limite. Não tinha um limite. Ele ultrapassava os limites. Ninguém colocava nele um ponto final. Ele era o dono da vida dele. O mendigo não, coitado. O mendigo até desejava comer do que caía da mesa do rico. Ele tinha úlceras. Os cães vinham lamber as úlceras do mendigo. O mendigo significa o convertido. O convertido que até poderia estar na balada, na prostituição, até poderia beber, fumar, como é que fala o nome da palavra? Estragar a vida dele. Poderia até estragar a vida dele, extravasar e tal, mas ele é contido, ele não faz isso. A nossa carne quer pecar, a nossa carne quer realizar coisas que o rico realiza, a nossa carne quer realizar coisas que muitas das vezes o ímpio realiza, mas nós nos contemos, nós repreendemos, nós oramos, nós mandamos embora. E nós passamos a ter conosco feridas, como as marcas de Cristo, por sermos cristãos. E os cães são os demônios que vêm para atormentar as nossas feridas, que vêm para querer nos tirar da presença de Deus. Você vê que os cães vinham lamber as úlceras do pobre, do mendigo.
Os cães estão sempre nas portas daquele que está se convertendo para ele voltar para o mundo. Então Jesus ele vai explicando o que é um cara convencido, perturbado e um cara convertido. Nós somos como se fosse um mendigo, que não temos a vida que o mundo oferece, mas nós temos uma vida para Deus, contida, regrada, uma vida de temor, de fidelidade. Nós não olhamos nem para o lado nem para o outro, nós olhamos para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Aconteceu morrer o mendigo. O que aconteceu com o mendigo? E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quer dizer, o mendigo foi para onde? Para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. E foi para o inferno. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, que era o mendigo, no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Ele chamou Abraão de quê? Então, ele também era da fé de Abraão. Ele também era do povo de Deus, mas ele era convencido. Ele não era convertido. O mendigo teve uma vida de regras, teve uma vida limitada espiritualmente falando. Ele abandonou o pecado, ele abandonou o erro. O mendigo é aquele que nega a sua própria o quê? Vontade, nega a sua própria carne por amor a Cristo, mas vai para o céu, viver eterna. E quem vive no pecado, quem vive no erro, quem não é obediente, vai para onde? Vai para onde? Agora a gente fala tanto de obediência, obediência, obediência. A Bíblia diz que James e Jambres resistiram a Moisés, porque Deus coloca sobre a sua vida um sacerdote. Deus coloca sobre a sua vida sempre uma autoridade espiritual. Então, quando você não me obedece, você está desobedecendo a Deus, o Espírito Santo. Quando nós falamos para você, vem a quarta, vem a sexta, vem a domingo, é Deus falando contigo. E nós vemos que as pessoas, elas não têm essa obediência na alma, no coração, são rebeldes por natureza. Mas a pessoa, ela não quer obedecer, ela não quer ter uma vida de obediência, ela não quer obedecer. Nós somos maus, rigorosos. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O cara estava no inferno pedindo misericórdia. Já era. Quem está no inferno fala: já foi. Já foi. Fala para o irmão: morre e vai ver para onde que você vai. Morre e vai ver para onde você vai. Tua hora está chegando. Não estou falando rico de dinheiro, não. Estou falando de rico de safadeza, rico de imoralidade, rico de desrespeito com Deus e com a autoridade de Deus. É o que mais tem dentro da igreja. Só que não vai passar, não vai entrar. Qual versículo? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro, que era o mendigo, que molhe em o quê? Em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O inferno existe. O inferno existe. Está na Bíblia. O inferno existe. É chamas, é fogo que a pessoa, a alma da pessoa sente como se fosse a pele, a carne, só que a pessoa não morre. São queimaduras de 5º grau, sei lá quantos graus existe. A pessoa, todo dia no inferno, ela morre e revive. E morre de várias formas no inferno. Se aqui no mundo que nós vivemos tem gente ruim, malignas, imagine no inferno os demônios que vai fazer com o corpo do ser humano. Porque a alma é como se fosse um corpo. Imagine o que o diabo vai fazer com você lá. Coisas terríveis, horríveis. Aí você diz: eu não quero ir para o inferno. Então viva com temor e com respeito. Procure uma igreja, um ministério, que o pastor tem coragem de abrir a Bíblia e te ensinar, a pregar a verdade. Que te ensine o caminho. Porque Jesus está voltando. E você fica se prendendo à placa de igreja, à denominação, porque eu já estou lá 5 anos, 10 anos, e daí que tu está lá? Prega como prega aqui,
Ensina como ensina aqui. Eu vou falar a verdade, que nem a irmãzinha falou para mim hoje. Eu vou falar a verdade. Não é igual aqui não. O que você está fazendo lá? Está presa a placa. Nós não temos o luxo de ficar fraco não, viu? Nós temos que ficar na presença de Deus. Não seja crente de domingo. Seja crente 24 horas por dia. Versículo. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Não quis viver do jeito que queria? Lázaro, igualmente os males. Agora, porém, aqui, no céu, no caso, ele está consolado e tu está atormentado. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar o quê? A nós. Quer dizer, quem está no inferno não vai para o céu, quem está no céu não vai para o inferno. Tem um abismo, não dá para passar. A partida é uma só. Para onde você vai se você morrer hoje? Se você morrer agora, morte súbita, para onde você vai? Vou para o céu, por quê? Porque você está na igreja? A Bíblia diz que o juízo de Deus vai começar dentro da igreja. Deus, quando for começar o julgamento, Ele não vai começar o julgamento no bordel. Ele não vai começar o julgamento, o juízo, a severidade dele lá no Congresso Nacional. Ele não vai começar o juízo, a espada dele na rua. Ele vai começar dentro da igreja. Porque durante séculos, durante milênios, Deus foi obrigado a suportar gente que não quer se converter na casa dele. A faxina vai começar aqui dentro. Para encerrar a mensagem de hoje da salvação. Qual versículo? Então replicou o rico: pai. Você vê que ele insistia de chamar Abraão de quê? Tem gente que está na igreja e insiste em chamar Deus de quem? Mas não obedece a Deus o quê? Em nada. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz de quem? A gente fala, entra aqui e sai aonde? Do outro lado. Pai, eu te imploro, versículo 27, que o mandes à minha casa paterna. Mandava um mendigo, mandar ele lá na casa paterna dele, porque tenho 5 irmãos, que é igualzinho a ele, que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele queria ir lá para os irmãos, pregar para os irmãos não viver a vida que nem ele viveu, para os irmãos não ir para o inferno igual ele. Porque estão achando que vão para o céu. Ele achava que ele poderia fazer o que ele queria, que ele ia para onde? Mas você não pode fazer o que você quer, você tem que fazer o que a Bíblia ensina. Amém? Olha aí, ó. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e quem? Ouçam-nos. Moisés significa a palavra. Porque Moisés que representava a palavra, que ele trouxe os 10 mandamentos e tal. Eles têm a palavra, eles têm os profetas. Ouçam-nos. Quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Ouça quem? A palavra e os profetas. Não quer ouvir a palavra, não quer ouvir os profetas? O negócio é encontrar profeta, né? Porque hoje em dia só encontra picareta. Os caras vão para o altar manifestando. Já sobe no altar, começa a manifestar, dizendo que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E começa a rodar e começa a loucura. Demônio, demônio, demônio. O Espírito Santo tem domínio próprio. A pessoa, ela domina as suas ações. Ela não fica caindo, rolando. Quem rola é cobra. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quer dizer, se eles não ouvem, quem está vivo vai ouvir quem está morto? Santidade é o que nós devemos viver. Dê uma salva de palmas para Jesus.
Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.